abrir a sua Bíblia lá então no livro de Romanos, no capítulo de número 12, e agora no versículo de número 2. Ontem eu falei sobre o versículo de número 1, porque eu não poderia falar do 2 sem falar do 1, por causa dessa conjunção aqui, e não vos. Ou seja, o e não vos está associado ao versículo 1. Então não dá para falar do versículo 2 sem falar do 1. Então ontem eu falei do 1, e agora eu vou então discorrer sobre o versículo de número 2. Muito bem. Então tá, vamos para o texto então, com sua Bíblia aberta, versículo de número 2. O texto diz assim: e não vos conformeis com este mundo, vírgula. Dentro do versículo de número 2, você encontra dois princípios fundamentais, que são antagônicos entre si próprios. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que o mundo possui uma forma. A palavra conformeis, no texto grego, significa schema, ou esquema, uma forma. Esta palavra significa, no texto original, que é uma forma mutável, que muda dias e dias. Um dia é de um jeito, no outro dia de outro. É esse que o texto original dá o sentido. Então Paulo, de um modo muito próprio, muito sábio, ele está dizendo entre linhas que o mundo tem uma forma, o mundo tem um modelo. O mundo possui um modelo iníquo, desprovido dos valores eternos. O mundo, ele possui um modo de vida, um modo de ser que aborrece a Deus, aborrece terminantemente a Deus, de um modo que Deus não compactua com este mundo, com esse sistema que está aí afora. Ateu, humanista, esdrúxulo, bruxo, licencioso, lascivo, pornográfico. Então, o conselho das Escrituras é que nós não devemos copiá-lo. Olhando para o Antigo Testamento, você vai descobrir algumas coisas importantes. Primeiro, quando Deus diz a Israel: não copie os costumes das nações das quais eu lanço de diante de vossa presença. Deus tira Israel do Egito e leva eles para uma terra que mana leite e mel. Mas o problema é que naquela terra havia cananeus, pelo menos 10 nações, a prática religiosa era a pior possível. A prática cananeia era entregar seus filhos para uma divindade chamada Moloque, onde eles pegavam seus bebês e jogavam diante dos braços de Moloque. Debaixo dos braços de Moloque, uma grande divindade de bronze, a criança caía dentro de uma grelha, e para que as pessoas não ouvissem o grito de pavor e de choro dos bebezinhos, haviam tocadores de tambores ao redor de Moloque. Salomão jogou seu filho a essa divindade. Então Deus havia dito: não copie os costumes, não se conforme com estas nações. Mas o que diz a história? A história diz que Israel copiou os costumes das nações. Israel fez terminantemente o que Deus não queria que fosse feito. E aí então Deus levanta nações, potências mundiais, e Deus então usa Nabucodonosor, que Deus o chama de meu pastor e meu ungido, para ser a vara da ira de Deus contra a nação de Israel. Israel então pecou e errou drasticamente por copiar os costumes das nações, ao invés deles refletir o caráter santo e puro de Deus e fazer com que as nações fossem atraídas por este caráter e tornando-se então um adorador de Deus. O que eles fizeram? Eles começaram a copiar os costumes das
são destrutivos. Os valores do mundo nunca vão levar você para uma vida de comunhão com Deus. Os valores do mundo nunca vão dizer a você: vá para a igreja orar, vá para a escola bíblica dominical, vá para o culto aprender a palavra de Deus. Os valores do mundo sempre vão levar você para a pornografia. Os valores do mundo vão levar você para uma vida de orgia desenfreada, uma vida sem Deus, uma vida nos vícios, no álcool, na bebedice, na glutonaria, uma vida distante de Deus. Eu lembro-me de Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel posteriormente. Foram 3 jovens que deram uma lição de ética e espiritualidade e temor a Deus. Quando, lá no capítulo de número 3, se não faz a memória, o rei mandou erigir uma estátua de 27 metros de altura, de ouro. E aí, ao tocar o som da buzina, todos deveriam, haviam centenas e dezenas e milhares de pessoas que veio do vasto império persa, desde a Índia até a Pérsia, até a Babilônia, centenas e milhares de pessoas no Vale de Dura. E quando ao ressoar da música, todos deveriam prostrar-se diante do som, do símbolo, do pífaro, da trombeta, mas todos prostram-se menos Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 moços ficaram de pé. Eu quase consigo ver. O Sadraque olhar para o Abednego e dizer assim: rapaz, fique firme aí, não prostre-se, não coloque seu joelho em terra para esta divindade maligna e perversa, porque o nosso Deus é um Deus que está sentado no céu e cuja terra é o estrado de seus pés. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então 3 moços de aproximadamente 16, 17 anos deram uma lição de espiritualidade, caráter e firmeza. Todos se prostraram, mas aqueles 3 moços ficaram em pé, firmes. Aí foram dizer a Nabucodonosor: ó grande monarca, tem 3 moços aí que fazem parte do teu governo, que eles não se prostraram. Então Nabucodonosor mandou chamar os 3 moços e disse: é verdade que vocês não se prostraram? E eles disseram: é verdade, rei, nós não vamos nos prostrar. Então eu vou dar mais oportunidade para vocês. A música vai tocar de novo. Isso aí não precisa tocar a música de novo, não. Nós não vamos nos prostrar. É terminantemente proibido nós, como judeus, adoradores de Deus, nos prostrar diante dessa estátua aí que é feita pelo homem. O nosso Deus está acima dos céus. O nosso Deus é o construtor do mundo, o arquiteto divino, o doador da vida, o benfeitor de todas as coisas. É Ele que sustenta o cosmos com o poder da sua palavra, e é pelo beneplácito da sua glória que estamos vivos. Você pode dar uma glória a Deus? O rei ficou possesso de ira e disse: então vamos acender 7 vezes mais. Os pobres guardas que acenderam a fornalha 7 vezes mais, eles acabaram morrendo pelo calor, pelo bafo do calor da fornalha. Mas fato é que lançaram os moços lá dentro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: perca tudo na vida, mas não perca a sua comunhão com Deus. Perca tudo que você tem na vida, mas não perca o seu contato com Deus. Não perca tudo que você tem na vida. Perca carro, perca tudo, perca emprego, perca tudo, mas não perca a sua comunhão com Deus, porque é isso que vai valer a pena no final da jornada. É isso que vai fazer você ingressar no céu. É isso que fará você entrar no céu de cabeça erguida e será recebido pelo Filho de Deus nos portais do celestial. E o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que dia será esse? Então a palavra de ordem nas Escrituras é não se conformar, é não se deixar moldar-se pelo mundo. E nós, seres humanos, somos muito imitadores. Quer ver uma coisa? Na Copa da Coreia, quando o Ronaldinho, né, o fenômeno, para mim fenômeno é o Espírito Santo. O Ronaldinho é chamado fenômeno, ele veio com um cabelinho de ninja, né, de samurai. A meninada toda na segunda-feira foi no barbeiro ali. Ó,
a angústia e o pavor do inferno cerca-lhes a alma. Por isso que muitos jovens tiram suas vidas ainda na sua tenra idade, porque não conseguem ver alegria e esperança nesta vida. E Satanás é perito em maquiar aquilo que é nocivo em algo bom. Satanás é perito em transformar aquilo que é destrutivo em algo bom. Por isso que muitos jovens estão morrendo prematuramente. Por isso que muitos adolescentes estão saindo de casa, porque olham para o mundo e acham que o mundo é belo, é maravilhoso, é colorido, é um mundo de cores, mas é uma mentira, é um encontro satânico. Quando a pessoa cai na teia de Satanás, ela está presa, enredada, e ela está fadada a viver uma vida miserável sem Deus. E Paulo, ele sabia muito bem o que é a expressão mundo, porque ele disse: eu considero tudo esterco por amor a Cristo. Eu considero tudo perca por amor a Cristo. E Paulo se apega a Cristo. E eu aconselho você nessa noite, oxalá que você entenda o que este pregador está tentando transmitir: que o mundo não presta para você, o mundo não tem nada de bom para você. Por mais que você muitas vezes sofra, por mais que muitas vezes você não tenha alcançado os teus projetos, por mais que você tenha feito 7 quintas-feiras, 14 quintas-feiras, 21 quintas-feiras, e os teus sonhos ainda não se alcançaram, mas aguenta aí, irmão, espera um pouquinho de tempo, o que há de vir não virá e não tardará. Você um dia adentrará o céu com o corpo glorificado, e você andará com o cordeiro nas ruas de ouro, com um nomezinho que só você conhece, e uma pedra branca, com uma coroa, com vestes de linho fino, que são as orações dos santos. Você andará com o cordeiro, eternidade após eternidade. Não haverá tristeza, não haverá pavor, não haverá angústia, haverá paz e gozo do Espírito Santo. Mas a gente não pode se conformar. A gente não pode aceitar o que o mundo oferece na mídia, na literatura, na política, em certos aspectos, no mundo em si. Nós não podemos aceitar. Por que nós não podemos aceitar? Agora ele entra para o versículo, a parte B do versículo 2. Esse mas, ele liga a seção A, que eu acho interessante porque ele fala mas, que é uma advertência, mas transformai-vos. Agora vem um antítipo, ou seja, a primeira parte ele diz não, mas a segunda ele diz esta é para valer. Esta aqui você precisa fazer. Esta aqui você precisa copiar. Esta aqui é a regra áurea. Esta aqui é a verdade. A primeira, não, mas a segunda, sim. E ele começa dizendo mas transformai-vos. A palavra é morfo, ou vem de metamorfose, daí que vem a expressão metamorfose.
efeitos do processo de transformação. Enquanto no primeiro o mundo aceita você e você se molda a ele, no segundo nós precisamos nos enquadrar dentro dos princípios e valores eternos e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Se você não deixar ele trabalhar em você, você jamais vai alcançar o céu. Por exemplo, eu vou tocar aqui no ponto. Camarada era uma treva só, comprava e não pagava. Aí ele vem para a igreja, ele acha que ele vai continuar nesse programa. Não vai, porque o Espírito Santo vai apertar com ele, vai apertar com ele, vai mudar essa natureza ruim e vai agir e vai dizer para ele: rapaz, te acerta, porque Deus te ama, Deus tem um projeto na sua vida. Pare com esse negócio de ficar vendo site pornô, ajeita a sua vida. Pare com esse negócio de ficar com a menina hoje ou amanhã, ajeita a sua vida. Eu estou aqui para arrebentar com você. Se você não se ajeitar, eu vou quebrar você, vou falar com você, vou tirar o seu sono. Você não vai dormir, você não vai conseguir tomar um ônibus. Eu vou falar com você até você se arrepender. E se o Espírito Santo quiser, ele levanta profeta no meio da igreja, vai lá, põe o dedo no nariz do cabra, diz para ele: eu estou falando contigo. E se isso não resolver, ele estiver andando na rua, o passarinho vem e profetiza para ele: Deus está falando com você, rapaz, se arrepende. Mas o jeito de Deus agir vai a cabo, vai a fico, mas ele vai mudar você. Porque se tem, irmão, se tem um povo ruim de lidar, é o ser humano. Nós somos humanos, irmão. Fala para a tua esposa, pergunta se não é verdade que eu estou falando aqui. Pergunta para o teu esposo se não é verdade. 30 anos de crente, às vezes está fazendo umas coisinhas primárias. É ou não é? Às vezes a esposa diz assim: vixe, meu Deus do céu, está incrédulo hoje. O marido diz: mulher, está incrédulo hoje. Porque nós somos difíceis de trabalhar. Saímos de um culto fervoroso, pentecostal, cheio da glória, domingo à noite. Aí na terça-feira estamos aqui no pé do altar dizendo: Senhor, Jesus, tem misericórdia, eu pequei. Somos assim, é a nossa natureza. Por isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Se vocês saírem pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, vocês serão derrotados. Mas se vocês receberem do alto a promessa, aí a vida de vocês será outra. A mensagem será imbuída de poder e glória. A oração será uma oração eficaz. A vida de vocês será outra, nunca mais será a mesma. É isto que é transformação. É deixar o Espírito Santo conduzir você. É deixar o Espírito Santo ser o teu tutor, o teu mestre, o teu aio, aquele que te leva, aquele que te traz, aquele que fala com você. Mas transformai-vos. É um processo doloroso, mas é um processo necessário. É um processo doloroso ser transformado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas vezes gostamos de coisas que Deus não gosta. Às vezes gostamos de coisas que Deus não gosta. Mas o Espírito de Deus vai trabalhar nessas áreas conflituosas, difíceis, que muitas vezes achamos que não é pecado. Achamos